Seja bem-vindo a mais um Moeda ao Ar. Hoje são meus convidados Ernesto Ferreira da Silva, adepto do Sporting, e António Pinho Cardão, adepto do Futebol Clube do Porto, hoje com a ausência de Horácio Piriquito, adepto do Benfica, que por motivos pessoais não pôde estar presente. Ainda assim, tenho a certeza de que os dois vão certamente dar conta de todos os temas que temos para discutir. Ernesto, naturalmente, e mesmo que estivesse cá o Horácio, iria começar por si hoje. Estas eleições no Sporting, Bruno Carvalho é o presidente que se cria ou que se quer nesta altura para o Clube de Alvalade. Olá, boa tarde, boa noite. Era só desejar, em primeiro lugar, as melhoras do Horácio Piriquito, nosso companheiro, faz-nos falta, de facto. Ele vai recuperar depressa. Vamos lá ver, foi o presidente que os sócios elegeram maioritariamente. Bruno Carvalho, embora os resultados não sejam definitivos, aparentemente sairão ou hoje ou amanhã os resultados definitivos, mas foram umas eleições concorridas, de acordo com os números provisórios, foram as terceiras mais concorridas do Sporting Clube Portugal. E é curioso fazer esta analogia. Normalmente as eleições mais concorridas são aquelas em que há também maior polémica, maior expectativa relativamente ao futuro. Foi quando a mais concorrida foi a quando da eleição de Jorge Gonçalves, depois Sousa Sintra e agora a eleição de Bruno Carvalho. É um líder, ou até agora era um candidato envolto em alguma polémica. Isso é assumido. Foi candidato em março de 2011, teve 2 anos de preparação, ele esteve sempre muito ativo nestes 2 anos e, portanto, constituiu a sua equipa, tem algumas vantagens comparativamente ao passado recente. A maior delas, provavelmente, será a de que os presidentes dos 4 órgãos a sufrágio pertencem todos à mesma lista e, portanto, há fidelidade relativamente aos outros presidentes. Não há cavalos de Troia na direção e, portanto, isso é um fator positivo. Outro fator positivo é que, neste momento, a lista que ficou em segundo lugar já publicamente disse que se vai desfazer e, portanto, não vai constituir-se como oposição sistemática, permanente a estes órgãos sociais. Portanto, há condições. Hoje também li na comunicação social que os próprios bancos financiadores, parceiros do Sporting Clube Portugal estão disponíveis para apoiar, de facto, os órgãos sociais e eleitos sábado passado. E, portanto, acho que há condições mínimas, assim agora estes órgãos comecem a trabalhar, porque gerir um clube como o Sporting Clube Portugal, que tem uma folha salarial entre trabalhadores por conta de outra e a Recibo Verde. A Recibo Verde são os treinadores das várias modalidades, alguns atletas. É uma folha salarial de 700 pessoas por mês, portanto é uma coisa muito séria e não se gera um clube com slogans, com frases feitas permanentemente na rua. Portanto, agora vai seguir certamente um período de aquietude, de tranquilidade, para que os principais dossiês sejam definidos. Designadamente, o prioritário, a meu ver, e ao contrário do que se diz, será a definição de uma linha, de uma política desportiva coerente, consistente, clara, para que todos possam saber, de facto, e designadamente, e em especial, o futebol profissional. Portanto, a política desportiva, a gestão desportiva é que determina a gestão financeira e não o contrário. Portanto, já aqui dissemos, eu já tive a oportunidade de dizer isso, não é tirando dinheiro aos problemas que se resolvem os problemas, é definindo políticas claramente assumidas por todos e depois que estes órgãos tenham uma grande unidade interna, que isso é muito, muito importante e é decisivo para
a longevidade destes órgãos sociais nos cargos para que foram eleitos. Há umas declarações de Bruno Carvalho que eu gostava que analisasse e que, de resto, também poderiam ser vistas como aqui um ponto de ruptura versus também alguma polémica, que é o facto de dizer que esta vitória representa também o fim dos interesses instalados, ou, nas palavras de Bruno Carvalho, o Sporting ficará livre desses interesses instalados. A que se refere Bruno Carvalho? E disse mais que isso, disse o Sporting volta a ser nosso. Portanto, eu admito que seja no entusiasmo de uma vitória que essas coisas sejam ditas. Agora, a gestão corrente e diária do clube não se faz com frases feitas nem com slogans. Mas há interesses instalados no Sporting? Não sei, portanto, o que é que se pretende com este tipo de frases, é o que eu digo. Portanto, ou se diz abertamente o que é que significa, ou então podem ter múltiplas leituras. E o que é preciso não esquecer, isto tem sido um trunfo do Sporting dado aos seus adversários mais diretos, ao Futebol Clube do Porto e ao Benfica, que é a permanente guerrilha interna, permanente ataque entre sportinguistas, que deixa de facto depois os sportistas e os benfiquistas como espectadores a sorrir daquilo que se vai passando no Sporting. Eu acho que este é o momento também para que de uma vez por todas isso acabe. E, portanto, não é com frases de duplo sentido, ou triplo, ou quádruplo sentido que se resolvem os problemas do Sporting. António Pinho Cardão, como portista, como é que viu esta eleição de Bruno Carvalho? Ficou surpreendido? Não fiquei surpreendido, como também não ficaria surpreendido tivesse ganho o José Conceiro, portanto... os sócios aí assim é que sabem. Agora, julgo que nesta campanha eleitoral, que foi muito longa, alguns aspectos ficaram desconhecidos e julgo que os sportinguistas mereciam conhecê-los. Ficou-se a saber qual era o perfil do novo presidente, portanto, sportinguista do novo presidente, é sportinguista praticamente desde pequenino, com uma militância de facto bastante grande, isso é bom para ser presidente do Sporting, mas o seu perfil pessoal e o seu perfil empresarial ficou completamente desconhecido. Eu soube e vi várias vezes que era empresário, simplesmente não sei qual é, digamos, a sua área de atividade. Se teve êxito, se não teve êxito... Embora tenham circulado alguns currículos não confirmados nem desmentidos, quer não se sabendo se eram ou não oficiais, mas que, em boa verdade, aquilo que foi divulgado nas redes sociais e etc., não abonavam a favor de Bruno Carvalho. Pois, eu assim vi de facto alguns, não comento porque não tenho qualquer conhecimento se são verdadeiros ou se são falsos, e julgo que essa era uma matéria que era importante que os sócios se apercebessem na hora de votar, porque julgo que isso era realmente importante. Porque uma empresa como o Sporting é uma empresa, para além do clube, uma empresa, não se gera apenas com paixão. Portanto, tem que ser gerida com conhecimentos, com determinada estrutura pessoal e empresarial, com os conhecimentos que advêm, digamos, de uma atividade na área da gestão ou na área das empresas, e esse conhecimento é absolutamente necessário. E aí, assim, portanto, do meu ponto de vista, eu, pelo menos, de tudo aquilo que li, fiquei a saber praticamente zero. E também não se ficou a saber muito bem como é que o novo presidente vai resolver a crise financeira e também a crise desportiva. Porque ele diz que tem investidores, ele diz que portanto, a crise financeira é resolúvel, que tem contactos com os bancos ou com a banca, mas isto são frases, enfim, extremamente vagas. São conceitos muito vagos. São conceitos vagos e que também não trazem, digamos, para o votante, isto é, para o sportinguista, nenhuma mais-valia, para além daquilo que todos realmente diziam. Portanto, entre o modo como o novo presidente vai resolver a crise financeira e como José Conceiro iria resolver a crise financeira e o outro candidato ia resolver a crise financeira, não há diferença nenhuma. Portanto, todos vão resolver a crise financeira. E, portanto, com investidores, negociando com os bancos, portanto, faltam, de facto, planos realmente objetivos. Daí que eu julgo que o novo presidente, qualquer que ele fosse, tem um grande problema em mãos,
tem uma crise financeira muito grande e acho que aí assim está, aí para que haja algum descanso, alguma possibilidade de gestão, ela tem que ser resolvida não no sentido de acabar, porque não acaba durante muitos anos, o Sporting viverá nesta crise financeira, mas no sentido de os problemas financeiros serem estruturados ou reestruturados, e, portanto, ter-se um horizonte de trabalho a partir do qual o Sporting possa delinear a sua atividade esportiva. Depois tem que apostar, e apostar decididamente na sua academia. Já que a tem, acho que deve rentabilizá-la. De qualquer modo, penso que é inevitável que o Sporting desça de patamar competitivo e, portanto, irá funcionar, do meu ponto de vista, num patamar competitivo mais baixo. Ora, acontece que o Sporting é um clube que está habituado a ganhar e tem ganho sempre e tem, de facto, um passado glorioso. E resta saber até que ponto o Sporting não entra em crise, numa nova crise, ou melhor, enquanto os sócios não se habituarem a este patamar mais baixo, que eu julgo que tem, de facto, que atingir. Porque não há alternativa. Isto é, o Sporting... Vai ter que ter objetivos mais modestos. Tem que ter objetivos mais modestos, porque não tendo as receitas do Porto e do Benfica, pelo menos por enquanto, também não pode ter uma equipa tão competitiva, o que não quer dizer que não possa ter, de facto, uma boa equipa para fazer alguns brilharetes, mas as coisas são o que são. E, de facto, as finanças condicionam muito da atividade esportiva. Portanto, as coisas têm que se ir resolvendo a par e passo, com uma habilidade muito grande de gestão, com muita determinação e sem se deixar influenciar muito pelos seus, digamos, pelos adeptos e por aqueles que o elegeram. E aí, assim, para mim, está o desafio maior que se põe ao novo Presidente, tanto a este como ao outro. Também não julgo que pacifique as hostes dizer que a partir de agora é que o Sporting é nosso, ou está entregue, de facto, ao povo sportinguista. Porque isso é cavar dissensões e diferenças entre aqueles que estiveram até agora e que também, muitos deles, deram o que de melhor tinham, embora por vezes erradamente, mas todos erram, digamos, à causa do Sporting, e todos procuraram que o Sporting fosse um clube grande, erraram, mas, de facto, cavar esta diferença entre nós e eles não parece, digamos, o caminho mais justo para começar. Que eu tivesse dito durante a campanha eleitoral, bom, passa no calor da campanha. Depois de ter ganho, é que já não me parece assim uma coisa muito curial. Ernesto Ferreira da Silva, apesar do momento difícil, tanto a nível desportivo como financeiro do Sporting, Bruno Carvalho diz que quer ter a presidência mais longa na história do clube. Tem condições para isso? É difícil? Eu acho que tem. Eu acho que tem condições para ter uma maior longevidade. Mas relativamente àquilo que falámos ainda há pouco, à falta de planos, eu li os programas dos candidatos e os programas estavam bem elaborados, nomeadamente o do candidato vencedor. Mas são programas. Também não era possível, mesmo na reestruturação financeira, dizer muito mais do que o que nós vamos fazer é reduzir custos, tentar aumentar proveitos e uma maior longevidade no pagamento do passivo. Foi isso que quase todos disseram. Também não me parece, eu não estou de acordo com o António, que necessariamente se tenha que descer para um patamar menos competitivo. Até porque tivemos já clubes em Portugal, o Sporting de Braga, por exemplo, com orçamentos muito mais reduzidos e a fazerem bons campeonatos, inclusivamente na Europa. O próprio Porto, nas competições internacionais, é um outsider em termos de orçamentos e, portanto, tem tido bons resultados internacionais. O Sporting esteve em 2005 na final da Liga Europa, esteve até há bem pouco tempo muito perto de chegar a outra final da Liga Europa, o próprio Benfica, portanto, e com orçamentos francamente mais baixos do que os seus concorrentes europeus. Portanto, não me parece que haja aqui uma relação direta. Acho que o fator da pressão externa, o fator da guerrilha interna tem sido dramático para o Sporting. E se não há uma direção capaz de dizer os nossos concorrentes são o Porto e o Benfica, e portanto vamos concentrar-nos nos nossos concorrentes e não
e acabar com aquele chavão que existe, que os nossos adversários têm, que é dizer, nós que o Sporting não nos preocupamos, que eles próprios, uns com os outros, se encarregam de destruir. São esses os tais interesses instalados, que o Bruno Carvalho fala que vai livrar o Sporting. É que cada direção que chega passa a contar com uma oposição daqueles que saem. E, portanto, isto é sistemático. Quem sai fica zangado, fica aborrecido, fica melindrado. E, portanto, quem entra também tem sempre uma tentação para depois responder, andar na caça às bruxas. E, portanto, ou se quebra definitivamente este ciclo, ou então, eu achei muito, muito positivo o Zé Conceiro ter dito, a nossa lista vai-se dissolver, acabou, não contem com uma oposição sistemática, organizada e interna. E, portanto, se isso acontecer, se esta direção se mantiver unida, conseguir resistir a pequenas coisas, porque as divisões passam logo, porque eu tenho defendido, nunca esta tese passou no Sporting. Eu defendo que na tribuna VIP os lugares são para ser vendidos, mas nenhum clube português faz isso. E só tinham assento na tribuna VIP os presidentes dos órgãos sociais. O resto é para vender, fazer uma receita. Os clubes precisam de receita. E evita-se uma série de melindres. Porque há uma série de gente que, de facto, agora vai-se fazer convidada, portanto, o novo presidente vai ter uma série de novos amigos que nunca teve, não é? Quer dizer, a gente vai gostar de ir para a tribuna VIP, etc. Mas isso é da condição humana. E se não tiver força para se opor a isto, é muito complicado. Se for, de facto, o presidente a voz universal do clube, e se não andarem todos a falar, a estrutura do futebol, o responsável pela parte financeira, todos a falarem em público, eu acho que haverá essas condições. São pequenos nadas que têm feito a diferença no Sporting Clube de Portugal. Há condições, neste momento, como disse, os 4 presidentes dos 4 órgãos sociais, Conselho Diretivo, Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Disciplinar e Conselho Leonino, são todos da mesma lista. Portanto, há aqui uma unidade, o que não acontecia no passado. A direção passada, que caiu, o maior opositor da direção passada foi a mesa da Assembleia Geral, que era de outra lista. Portanto, não vai acontecer aqui. Há a pergunta do que se há condições para ter uma longevidade, à partida há. Eu acho que... Em política teria uma maioria absoluta. Seria o correspondente a isso. E portanto, há todas as condições. Foi de facto, teve 53%. Exatamente. Não? Portanto... E há, de facto, todas as condições, ao contrário do que parece. E saber claramente, eu dou muita ênfase e muita prioridade à política desportiva. A política desportiva determina a política financeira. E se começarmos por preocupação da política financeira, no último mandato dos órgãos sociais é paradigmático. Tiveram meios financeiros que outras direções anteriores não tiveram, compraram um número elevado de jogadores, os resultados desportivos estão à vista. Atrás dos resultados desportivos vêm os resultados financeiros, como é óbvio. A venda de Volkswinkel vai sentir-se, não a venda propriamente, mas a falta do jogador? Há duas maneiras de olhar para essa venda. Falávamos há uma semana ou duas, sensivelmente, da questão do Sporting poder ter que vender jogadores para, por exemplo, pagar salários. Nunca há um momento certo para vender um jogador, ao contrário do que dizem. Não, vai ficar mais um ano. Eu posso avançar com 3 ou 4 casos de jogadores que tiveram magníficas propostas no mercado. Ao fim do ano, valiam 0 por uma lesão. Simplesmente por isso. Eu lembro do Mário Nicolai, que tinha um mercado fantástico, havia propostas para o vender, não foi vendido. Um ano depois, não tinha mercado, estava lesionado. E uma lesão relativamente grave. E, portanto, eu acho que, em termos, o que se põe aqui é se isto é gestão corrente, se não é gestão corrente. Havia, aparentemente, pelo que eu li pela comunicação social, um problema que era do pagamento dos salários, pelo menos aos jogadores, para que eles não pudessem rescindir. E terá sido isso, eu estou a pôr sempre no se, que levou à venda do jogador. Aparentemente, por aqueles montantes, 10 ou 12 milhões, 10 aparentemente fixos e 2 relativo condicionados a alguma performance dos jogadores, é um valor bom, é um valor razoável. Podia ser feito de outra maneira. Claro que podia, mas dadas as circunstâncias é isso
que tem que ser sempre analisado. É face às circunstâncias foi uma boa ou má decisão. António, há alguma coisa a acrescentar em relação às eleições no Sporting, sendo que já se sabe que aquilo que se pretende agora é que o clube consiga sanar as suas contas e, naturalmente, começar a ter resultados mais favoráveis? Apenas 2 aspectos que eu gostava de salientar. Tenho lido que o Sporting tem 100 mil sócios, ou se até, em alguns casos, tem vindo à luz que ultrapassa esse valor dos 100 mil. Acontece que sócios votantes eram 33 mil, ou pouco mais que 30 mil, o que significa, portanto, e aqueles estavam em condições de pagar. De onde isto acontecerá com todos os clubes, não é apenas com o Sporting, há uma distância enorme entre os factos, entre a realidade e aquilo que, portanto, se diz e se propagandeia. De facto, os sócios do Sporting com direito a voto, isto é que tem as contas em dia, eram 30 e poucos mil, muito longe, portanto, dos 100 mil que ainda há pouco tempo se dizia que o Sporting de facto tinha. Isso dá uma ideia, digamos, do empolamento com que as coisas muitas vezes se fazem. Depois, este era o facto, enfim, mais importante. Depois, há outros aspectos que têm a ver com a venda portanto, deste último jogador. Eu acho que o Sporting está numa situação de emergência. Estando numa situação de emergência, pois, digamos que é perfeitamente natural que possa vender o jogador e se insira no ato de gestão corrente, coisa que não aconteceria se o Sporting estivesse numa situação normal. Além do mais, ainda hoje li no jornal que o Presidente terá dado avalos no valor de 18 milhões de euros, o que é um valor extremamente elevado e muito significativo. E se isto é assim, portanto, mais está justificado, digamos, mais está justificada esta operação de venda do jogador holandês, que eu tenho sempre alguma dificuldade Volkswinkel. em pronunciar. Ninguém gosta, mas digamos que é uma necessidade e não é por aí, julgo eu, que se pode criticar a antiga direção. Não, vamos lá ver. A questão dos sócios é importante este ponto para esclarecer. Eu lembro-me de ler notícias mais ou menos sensacionalistas, em função daquilo que as pessoas acham naturalmente, mas que diziam, por exemplo, que nem Rui Patrício, a notícia era mais ou menos isto, nem os jogadores têm as cotas em dia, e davam o exemplo do Rui Patrício. Pois, a questão é essa. Há aqui... Aliás, os únicos que teriam as cotas em dia seriam aqueles que estão no Porto, portanto, o que é significativo. Significa que ainda vão recebendo ordenado para pagar as cotas do Sporting. Não, vamos lá ver. Há aqui 2 ou 3 questões. Houve uma mudança relativamente a estas eleições de 23 de março em comparação com as eleições de março de 2011. E a mudança, eu acho que não foi favorável ao Sporting. Nem sequer, principalmente ao Sporting e até aos sócios. É que antes, e isso foi uma das questões que foi levantada na comunicação social, mal, a meu ver, e devia ter sido esclarecida por quem de direito, que se levantou primeiro, erradamente, uma questão de ilegalidade nas eleições de março de 2011 e depois emendou-se para irregularidade. O que é que acontecia em março de 2011 e o que é que aconteceu em março de 2013? Em março de 2011, no seguimento daquilo que vinha tudo de trás, os sócios mesmo no último dia podiam pagar as quotas e podiam votar. E isso era uma fonte de receita significativa, ao contrário do que se possa pensar, porque vêm muitos sócios de fora. Por exemplo, sócios que estão na Bósnia e Herzegovina pela GNR e que vêm e pagam 4 anos de cotas, outros que vêm da África do Sul e querem votar naquele momento, outros que vêm de fora e que têm 3 meses de cotas em atraso e no momento das eleições vêm e eram uns milhares de euros que o Sporting fazia. E daí o tal, entre aspas, porque quem de direito não devia ter dito, porque não percebeu primeiro como é que funcionava e levantou essa polémica que não é verdadeira. Os cadernos eleitorais eram preparados, por exemplo, 2 dias antes, e esses sócios que pagavam no último dia não estão nos cadernos eleitorais. Portanto, todos os anos havia sempre 300, 400, 500, 800 sócios que iam pagar as cotas, votavam, mas não estavam nos cadernos. No final, tinha que se ver se havia, de facto, algum problema com esses sócios ou se estava tudo bem. Não estavam a pagar ali, estavam também repetidos. Portanto, a questão era sempre a diferença, porque se eu deixo os sócios pagar no próprio dia das eleições, portanto não podem estar nos cadernos eleitorais, mas estão no sistema informático. Desta vez, para se evitar isso,
amputou-se o clube de uma receita importante. Extraordinária. Extraordinária. Disse assim, só se pode pagar, mas isto porque os estatutos foram alterados, até ao dia 3 de março. Quem tiver as cotas pagas, eu tenho sócios que me contactaram a dizer que queriam pagar depois de 3 de março e pagar podiam, não podiam era votar. Portanto, só podiam votar os que tinham cotas em dia até 3 de março. Portanto, significa que a divergência entre o número de sócios, 90 e tal mil sócios que o Sporting tem, também tem a ver um pouco com as cotas em atraso, com os que só podem votar os que têm mais de 18 anos. Atenção, também, portanto, há todos os sócios até aos 18 anos que não podem votar e que têm que ser contados, para além dos que têm as cotas naturalmente em atraso. E o Sporting faz uma coisa que é de 5 em 5 anos, nos anos que terminam em 0 e que terminam em 5, atualiza o número de sócios. Portanto, todos os sócios ou falecidos ou com cotas em atraso há mais de X tempo, estabelece na altura, são eliminados como sócios. Portanto, esta atualização é uma atualização de 2000, portanto, e os 90 e tal mil sócios está certo, descontando de facto este 2010, aspecto. então. Será 2010, exatamente. E acabamos o tempo desta primeira parte. Não saia daí, estamos de regresso dentro de alguns instantes.